E aí, lê o capítulo da Bíblia hoje. E essa é bom que seja uma conversa entre vocês também, amém? Um ajudando o outro, falando sobre o que aprendeu, a igreja toda. Gente, eu queria convidar vocês para chegar aqui bem pertinho, ó. Grupos que estão aí atrás, colhem, tragam a cadeira bem para cá. Grupos aí de trás, venham aqui bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. Pessoal do teclado, me ajude, help me. Gente, o mais rápido possível, gente, o mais rápido. Agora é a hora só de falar com Deus. Amém? Chega bem rápido, é a hora só de falar com Deus. Quem já está com a Bíblia aí, continua aberta em Atos 1. Gente, agora eu vou fazer uma aliança aqui com vocês. Agora é minuto de silêncio, amém? Só quem fala é Jesus e o Espírito Santo e eu também, amém? A gente vai fazer uma aliança aqui, todo mundo em silêncio, porque senão às vezes eu não sou aqueles pregadorzão e tal, estou aprendendo agora. Aí quando eu vou falar, eu vejo você conversando, às vezes eu me perco assim na maionese, entendeu? De verdade. Aí se vocês me ajudarem, Deus ajuda vocês, amém? Glória a Deus. Atos 1, diz assim, Atos 1, capítulo 1, versículo 1. Diz primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter descido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que diz respeito ao reino de Deus. Amém? Uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. De verdade. Gente, Atos. Nós estávamos lendo os evangelhos. E eles terminam com o quê? A ascensão de Jesus, né? Mas voltando um pouquinho mais para trás, as pessoas acreditavam em Deus, que viria o Messias. Mas Deus passa por desobediência do povo. 400 anos em silêncio. Deus não manda profeta. Deus não manda nenhum representante dele aqui na terra. Então passa cerca de 430 anos em silêncio. Até que vem um cara, um profeta, e Jesus disse dele mesmo que dentre mulher ele era o maior, nascido de mulher. Era João Batista, a voz do que clama em meio ao deserto, prepara o... Eu não lembro o resto. Mas ele foi aquele que veio preparar caminho para Jesus. Porque imagina 430 anos em silêncio. Aí vai vir um falar de Deus. Eu imagino você, que já estudou matemática uma vez na vida, no colégio, né? Estudou matemática no colégio. Aí você chega dezembro, mês das férias. Aí quando chega janeiro, começa as aulas, janeiro, fevereiro, a professora pergunta 5 vezes 7, aí você, ai professor, eu estou de férias. Aí dá aquela, 35. Do mesmo jeito, imagina ele, 430 anos, Deus em silêncio. Tinha que vir um professor, antes do mestre maior, para pegar e dizer, gente, é assim, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está vindo prometido. Eu batizo aqui com vocês assim, mas ele vai batizar um batismo diferente. Então João Batista, ele veio e preparou o caminho para Jesus. João Batista, primo de Jesus, parente de Jesus. Nasceram, a Bíblia não conta, mas Maria, a Bíblia conta lá em Lucas que Maria passou 3 meses vivendo com Isabel, que era a mãe de João Batista. Mas até Jesus, depois que Jesus nasceu, até começar o ministério dele, aos 30 anos, com o batismo, eles não contam o relacionamento que João Batista teve com Jesus. Embora eles fossem familiares, não conta como é que eles se relacionavam, se eles se relacionavam, não conta. Mas aos 30 anos, Jesus começa o ministério dele. Começa o ministério com o batismo. Jesus é batizado nas águas, dá início ao ministério. 3 anos e meio depois, ele vem, fala do reino dos céus, anuncia uma pregação diferente. Aquela pregação que, primeiro que eles estavam esperando um guerreiro. Israel na época estava dominado pelo Império Romano. Eles estavam esperando quem? O povo de Deus, um guerreiro, tipo um rei Davi, que viesse, destruísse o povo inimigo e viesse, agora Israel vai ser o maior país da época. Aí Jesus vem e diz assim, gente,
ame os vossos inimigos. Eles esperavam que um rei viesse, o Messias viesse de uma linhagem real, do prometido assim, do pessoal que era da família do clero, da alta nobreza. Aí Jesus veio, nasceu na manjedoura. Não tinha condições, estava tudo lotado, foi ter o censo, estava sem condições e também não tinha lugar. Aí teve que nascer no estaleiro lá. Então estava tudo errado assim para as pessoas crerem que Jesus era Jesus. Mas Jesus provou e demonstrou que ele era filho de Deus. Provava e dizer: eu sou o pão da vida. Por anos e anos, por 3 anos provou isso. Mas até que ao final de João capítulo 19, o que é que acontece? Para quem estava lendo João, ele vem a morrer. E ele conta lá que ele estava amargurado. O rei dos reis, o senhor dos senhores, Juliana, ele estava profundamente triste. E ele chega por discípulos e conta isso. Ele pega e vai orar lá no Getsêmani, aquele momento que ele soa sangue, é tão conhecido momento que ele soa sangue, ele batalha lá com o inferno. E aquele que estava profundamente triste, ele sai de lá já um vitorioso. É tanto que ele que estava amargurado, porque iria passar um tempo longe de Deus, porque todos os pecados, o seu, o meu, iriam estar reunidos dele. Jesus meio que ia deixar ele de lado. Por isso que ele disse lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus, Deus estava um pouquinho longe dele, porque ele estava cheio de pecado. Aí então, mas Jesus sai vitorioso daquele momento, morre na cruz e se entrega. E ao terceiro dia, ele ressuscita. Ele ressuscita e a primeira aparição dele aos discípulos, ele está lá e diz assim: Pai seja convosco. Eles estavam todos reunidos, Pai seja convosco. E anuncia, e para encorajá-los, ele sopra uma porção do Espírito Santo neles. Ainda não era Atos 2. O Espírito Santo não tinha vindo, mas ele já tinha dado uma porção. Mas um dos discípulos não estava lá. Quem era ele? Tomé. 8 dias depois, Jesus pega e aparece de novo a eles. Tomé antes tinha dito que o quê? Rapaz, só creio se eu ver e tocar naquela do lado dele ali. Aí Jesus pega, na segunda aparição aos discípulos, Jesus diz o quê? Pai seja convosco. Tomé, pega aqui, macho. Pega isso aqui, vê o que é isso aqui, ó. Jesus pega e diz assim, mostra para Tomé que ele ressuscitou de verdade. Mas os discípulos depois ali, eles, principalmente Pedro, que a gente contou a história na semana passada, ele tinha negado a Jesus. E o líder Pedro, ele diz assim, ó, vamos pescar. E os discípulos dizem o quê? Vamos também. E eles meio que voltam atrás. Pedro meio decepcionado, porque tinha dito: Jesus, morrerei por ti, serei preso por ti. Na primeira hora que ele teve, na primeira oportunidade, ele negou. E Pedro meio assim, negou a Jesus. E João capítulo 21, ele separa João só para mostrar, o último capítulo de João, a restauração de Pedro. Pedro, Jesus pega, aparece a terceira vez para eles na praia. Eles tinham desistido, estavam fazendo coisa que eles faziam antes de conhecer o mestre. Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Sim, Deus, eu te amo, pois apacenta minhas ovelhas. E naquele momento o placar que estava 3-0 contra, porque Pedro tinha feito 3 gols contra. Pedro estava perdendo 3-0. Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele ama. Foi 3-1, 3-2, 3-3. Quando estava tudo empatado, Jesus pegou e disse assim: Pedro, follow me. Siga-me, Pedro, quero você para mim. E Pedro passou a seguir Jesus mais uma vez, mas agora no ministério celestial de Jesus, porque Jesus pegou e subiu aos céus, mas ele deixou conosco quem? O Espírito Santo, né? Que vai contar, a gente vai contar mais na frente em Atos. E o Espírito Santo, Jesus passa a exercer o ministério dele terreno através do Espírito Santo, através das nossas vidas, né? E começa Atos. Atos começa com a ascensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo sobe aos céus. E ele é meio que, o livro de Atos, ele é meio que uma dobradiça. Se você olhar, tem os 4 evangelhos, que são os 4 livros biográficos. Aí depois tem as cartas de Paulo. Aí meio que ficaria uma incógnita, assim, meio um buraco, um vazio na Bíblia. Porque depois que Jesus subiu aos céus, aí já apareceria, se fosse na sequência, Romanos, né? Romanos lá escrevendo, e poxa, mas o que aconteceu depois? Então o objetivo de Atos é passar para o povo o crescimento inicial da igreja.
como o Espírito Santo passou a agir na liderança da igreja e fazer com que a igreja se expandisse. Então a gente tem 3 palavras que nós poderíamos reduzir o livro de Atos. Seria ela a ascensão, que é a subida de Jesus aos céus, a descida, que é a vinda do Espírito Santo, e a expansão, que é o crescimento da igreja. Então é uma sequência que deu tudo certo. O Espírito Santo veio. E por que o Espírito Santo precisava vir? A Bíblia fala lá em João 16, para convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Porque Jesus veio e nós não cremos que Jesus tinha vindo. Aí ele mandava o Espírito Santo, porque a gente ia ficar sem ninguém. Aí ele mandava o Espírito Santo para quê? Para convencer. O Jesus, o Mestre, o Messias, o meu filho veio. Mas vocês não creram. Então o Espírito Santo tinha essa tarefa. A outra tarefa era o quê? Convencer as pessoas da justiça. Porque como Jesus não estava mais aqui, o Espírito Santo tinha a missão, Wesley, de convencer as pessoas do padrão de justiça de Deus, que era amor, mas que também era justiça. E do juízo. Por quê? Que o príncipe, o maligno, já estava condenado. Condenado como? Na cruz. A cruz simbolizava a morte de Jesus, mas a nossa vitória, a nossa libertação. Amém? E lá no livro ele tem algumas ênfases. A primeira ênfase é oração em palavra. Não tem como dissociar isso. É oração em palavra. Os discípulos, eles estavam a todo momento oração em palavra. Acontecia alguma coisa, oração e palavra. Era o ministério deles. Muitas das vezes é criado na igreja muitos objetivos, muitos métodos assim de crescimento e tal, mas muitas das vezes depois disso vira o quê? Um pragmatismo. A gente quer cumprir mais metas do que propriamente estarmos fazendo aquilo que Deus mandou. É igual a leitura bíblica. Se não lê essa leitura bíblica, às vezes a gente começa com meta, ou começa lendo mesmo, mas depois vira só meta. Está errado. A palavra do Senhor começa dia após dia, ela se renova. Então o nosso objetivo que é, todos os dias, estar lendo a palavra do Senhor. Nem que começasse com meta, mas depois ela tem que ser transformada em objetivo, em razão de ser, em alimento. Contei até o exemplo aqui que a gente não passa mais de 24 horas sem se alimentar fisicamente. Não passamos. Nem aqueles que fazem jejum, acho que é muito difícil. Por exemplo, 24 horas sem comer e sem beber, eu acho que a gente ninguém aqui faz, né? Mas a gente faz isso espiritualmente. Porque aqui eu acho que algum de nós aqui já passou 24 horas sem ler a palavra de Deus. Imagina como é que fica o Espírito Santo. Às vezes eu já passei um tempo assim sem comer, por muitos compromissos. Eu fico tonto assim. Falta sangue no açúcar, falta açúcar no sangue. A pessoa começa a ficar tonto e tal. Tem que comer para poder. Gostaram da versão? Então a pessoa tem que comer para quê? Para voltar a ter aquele fôlego, né? Imagina como é o nosso espírito. Fica clamando, ei, mas a Bíblia ali do teu lado. Ei, mas a Bíblia ali, ó, a Bíblia abre. Aí você, não, depois eu leio. Ei, uma oraçãozinha, aí você, deixa para lá. Pois Atos pega e tem esse rumo, né? O outro rumo é também da pregação e o crescimento. Quanto mais os discípulos pregavam, mais eles cresciam. Quanto mais os discípulos e os apóstolos pregavam, mais a igreja crescia. Então, pregação está intimamente ligada com o crescimento. Então, hoje, para nós vermos a igreja crescer, é necessário que haja pregação da palavra de Deus. Porque é através dela que o quê? Que Jesus chama os seus. Atos 17, 20, o que é que diz? Atos 17, nós sabemos o que é que diz. João 17, 20, perdão. João 17, a gente sabe que é oração sacerdotal. Jesus está lá em tempo de morrer, perto de morrer na cruz, e ele diz o quê? Começa a orar a Deus. Aí ele diz assim, Senhor, oro não somente por esses, mas também por aqueles que ainda virão, pela tua palavra irão crer em mim. Então é a palavra de Deus, que através da palavra de Deus que ele vai chamar os seus. Então sem palavra não há arrependimento, sem a palavra de Deus não há chamamento daqueles que são do Senhor Jesus Cristo. E a última é a conexão entre sofrimento e glória. Rapaz, é assim, a igreja começava a sofrer, aí depois vinha a bênção, eles cresciam mais. Era sofrimento e depois glória. E às vezes é assim na nossa vida, né? Passamos por dificuldade. Nenhuma igreja lá de Atos foi fechada porque eles estavam sofrendo. Nenhuma. Era assim, a perseguição vinha e eles cresciam. Parece negócio de academia, né? Eu que comecei a malhar, botei 1 quilo aqui no braço, assim, 1 quilo, ó. Eita, pesado, meu irmão. Mas eu vi que eu fui no segundo dia e no terceiro. Aí no terceiro dia eu já botei 1,5. Aí eu,
1,5. Agora vai, viu? Agora, né? Eita, meu irmão. Aí depois eu vou vendo que eu vou melhorando, que eu vou conseguindo fazer mais vezes. Porque depois do sofrimento, aí vem, né? Eita, meu irmão. Não veio ainda, né? Mas daqui a 1 ano, 2 anos, vários anos, né? Não, amor? Aí, com a igreja também era assim. Vinha o sofrimento, mas depois do sofrimento, vinha o crescimento. Deixa eu mudar de página aqui. Mas quem é Lucas, gente? O autor. O autor, ele é chamado de quê? O médico amado. Ele é só citado 3 vezes na Bíblia. 3 vezes. Lucas, vai lá, o Lucas foi citado 3 vezes. E uma delas é para dizer que ela é o médico amado. A outra é só para dizer que ele é o cooperador. Gente, Paulo escrevendo diz, Lucas é um dos meus cooperadores. Então, poucas vezes ele é citado. Mas há uma concordância assim, plena que ele é o escritor tanto do livro de Lucas como do livro de Atos. Ele é citado como médico amado, então a gente descobriu que ele era médico, porque Paulo disse que ele era médico, lá em Colossenses 4,14, e ele era um historiador. Quem começou a ler Lucas, alguém leu Lucas aqui? Dá um tchau assim, ó. Eu li Lucas. Amém. Alguns escolheram Lucas, né? A maioria escolheu o João, né? Mas alguns escolheram Lucas, eu li Lucas também. E lá no começo, Lucas pega e diz assim, eu quis fazer, pastor, uma minuciosa pesquisa sobre o que Jesus tinha feito, ensinado e a fazer. Então era o que Jesus começou a ensinar e a fazer. E depois ele fez Atos. E Atos era o que ele continuou a ensinar e a fazer. Parênteses. Tem que ser essa sequência. Não, ele começava a fazer e a ensinar. Tem que ser essa sequência. Primeiro eu faço, depois eu ensino. Primeiro eu vivo, depois eu prego. Primeiro eu experimento, depois eu transmito aquilo que Deus falou comigo, aquilo que eu vivi. Aí então, Lucas é aquele cara que ele era historiador em Lucas. Mas lá em Atos, na metade de Atos, que ele escreveu Atos também, na metade de Atos, a partir da segunda viagem missionária de Paulo, quando tem lá o nome na epígrafe assim, segunda viagem, ele começa a citar o pronome no plural em terceira pessoa. Em terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular. Nós fomos ali, nós fomos acolá, nós fizemos isso. Então é o momento em que Lucas é inserido na vida de Paulo. Após a segunda viagem, ele passou a estar juntamente com Paulo. Esse era o Lucas. E para quem ele escreveu? Para quem foi que ele escreveu? Calma, 10 de cada vez, que senão vai fazer barulho, eu não escuto. Quem? Ele escreveu para Teófilo. Caro Teófilo. Vocês leram aqui, todo mundo leu aqui hoje, hein? Disse assim, caro Teófilo. Era o nome de uma pessoa. Eu achei tão estranho que eu não sabia nem que era uma pessoa. Você que era um lugar, um grupo, sei lá. Teófilo. Teo, Deus, filho, amigo, amigo de Deus. Conhecimento, algumas coisas assim. Então, ele era um grego pelo nome, né? Que era uma palavra grega. E ele quis escrever para Teófilo para mostrar um relato do que estava acontecendo na igreja do Senhor. E também para fazer uma defesa do evangelho, para dizer que o evangelho não era conspiração dos homens para com o Império Romano. Como assim, Raul? Conspiração? Porque vocês lembram, Jesus foi acusado de algumas coisas. E qual foram elas? Que ele foi ser assassinado? Blasfêmia. E contra o povo romano, ele foi acusado de quê? Conspiração. Ele estava pegando e falando com o povo, era como se ele tivesse assim, não é para dar dinheiro a César, isso aqui é, e ele falou o contrário, né? Conspirar contra César para derrubar o governo do Império Romano. E os imperadores romanos, ninguém queria aquilo ali não, velho. Quem quer destruir o meu império, o meu poder? Então Jesus foi acusado disso. Então quando você for ler Atos, você vai ver lá, Lael, que lá está defendendo o quê? Está dizendo assim, nós não estamos querendo derrubar o Império Romano. É tanto que vocês vão ver que os romanos não estavam nem aí para o povo de Deus. Quem chegava lá eram os judeus, fogo amigo. Você já ouviu falar de fogo amigo? Aquele amigo que chega para você e tá junto, aí no outro dia, eita meu irmão, a tesoura comeu. Claro que não tem isso aqui, né? Mas naquela época Jesus veio para quem? Para os judeus. Aí quando Jesus veio para os judeus, o evangelho começou a crescer. Os judeus fizeram o quê?
foram lá e começaram a falar mal do povo de Deus. E começaram a perseguir o povo de Deus. E eles levavam, vocês vão ler que Paulo foi levado, Jesus foi levado por os imperadores romanos. E eles disseram o quê? É inocente. Paulo foi, Jesus foi inocente, inocentado lá. Não vejo pecado nesse não. Aí mandou para outro. Aí depois, não, esse aqui não vejo pecado. Aí mandou, voltou para a mesma pessoa. Fala, pastor, eu não vejo pecado nesse aqui não. Porque os romanos olhavam lá e diziam assim, ó, ele está sendo acusado porque ele está dizendo que é o filho de Deus. Tipo assim, os romanos, eles não conheciam a história de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí imagina hoje alguém chegando para você e dizer assim, ele, olha aí o filho de Deus. Aí você vai pensar o quê? Um Zé doidinho desse aí, né? Pelo amor de Deus. Então os romanos olhavam para Jesus com uma situação assim de menosprezo. Viam que estava crescendo, mas ele olhava e dizia assim, rapaz, isso aí é com vocês, é a história de vocês, são os judeus, julguem pela lei de vocês. Mas só quem poderia matar, decretar a morte eram os romanos, porque eles que lideravam o território de Israel. Então por isso que tinha que ir para os romanos julgarem. Data, mais ou menos quando ele foi escrito. O livro de Atos termina sem fim. Quando a gente chegar lá no livro de Atos, a gente vai ver que Paulo foi preso. E depois que ele foi preso, aconteceu o quê? Foi preso, ficou preso lá. E não conta o que é que acontece depois de Atos. E ele, quando ele está preso lá naquele momento, é mais ou menos em 61, 62 depois de Cristo. Ou seja, 30 anos depois da morte de Cristo, né? Porque Jesus morreu no ano 33, não foi? 33 anos de vida, morreu no ano 33. Então, 30 anos depois, lá estava Paulo preso. Na primeira prisão dele em Roma. E ele preso lá, Lucas, um ótimo historiador, 17 de julho de 64. O que é que acontece? 17 de julho de 64, na capital do Império Romano, a capital da época, fogo. Pega fogo a cidade e botam culpa nos cristãos, dizendo que eles que botaram fogo na cidade. Aí os romanos, a gente estava liberando vocês, mas agora não tem mais como. Colocaram fogo na nossa cidade e não foi assim, né? Mas eles, a partir daí a perseguição, conta que faltou madeira para crucificar os cristãos. Faltou madeira. Faltou madeira, cara. Para um dia a gente estar aqui. Para um dia eles poderem escrever isso daqui, ó. Aí a gente pega e passa um dia sem ler, 2 meses sem ler. Para um dia tá isso aqui, a palavra do Senhor Jesus. E ele preso lá, cerca de... Como Lucas não contou que Roma pegou fogo e ele era um historiador desenrolado, a gente pensa o quê? Não, então foi antes da queimada que teve lá em Roma. Mais ou menos no ano 63, 62, depois de Cristo foi escrito. 17 de julho, viu? Tá chegando. Quando você olhar no Instagram aí, alguma coisa da igreja, alguma igreja vai mencionar, alguma coisa histórica vai mencionar no Instagram esse fato que ocorreu. Aí começou a expandir a igreja. Atos 1:8. Quem tem a Bíblia aberta em Atos 1:8? Como é que diz? Você acabou de ler. Mas recebereis poder. Amém. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém em primeiro lugar. Depois em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aí é o mapa do crescimento da igreja. Foi o que Jesus falou e foi o que aconteceu. Do capítulo 1 ao 7, quando nós estivermos lendo Atos, Lucas, ele espalhou pelo Jerusalém. Então Jesus, o evangelho foi espalhado por Jerusalém. Quando chegou do capítulo 8 ao 12, ele foi espalhado para onde? Samaria, Judeia, e a partir do 13, até os confins da terra. Quem puxou o bonde até os confins da terra? Paulo. Os discípulos começaram pregando em Jerusalém, mas aí no final veio Paulo, e Paulo que fez o apóstolo dos gentios chamado. E ele começa lá, Atos 1. Atos 2, o que é que nós temos em Atos 2? O cumprimento da promessa. Jesus vem, o Espírito Santo vem, estava todo mundo reunido, e como um som como de um vento impetuoso encheu aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Acontece o que em Atos 3? Atos 2. Quem é que se levanta em Atos 2? Pedro. Aquele mesmo Pedro que tinha negado, aquele mesmo Pedro fraco, mas que foi restaurado por Jesus Cristo, ele se levanta e ele faz uma pregação.
E aquela igreja pequenininha que tinha 120 pessoas, depois da pregação de Paulo, ela passou a ter quantos membros? Primeira pregação de Pedro, ela teve quantos membros? 3.000. E eles começaram a pregar a palavra de Deus e aquela igreja teve um crescimento estrondoso. Bum! E eles continuaram em Jerusalém. Capítulo 3. Tinha um aleijado de nascença na porta da igreja. E o que foi que ele pediu? Uma esmolinha, uma ajudinha. O que foi que Pedro e João disseram? Não tenho ouro nem prata, mas tudo que tenho te dou. Levanta e anda. E depois daquilo dali, aconteceu, todo mundo ficou perplexo, porque era um cara de coxo de nascença. Eles começam a pregar a palavra de Deus, pregar naquele momento, e acontece uma coisa. A igreja de Deus começa a ser perseguida. Atos 4. Pedro vai preso, junto com João. Ele vai preso, vai perante o Sinédrio, Amandinho. Ele vai preso lá. E ele preso, defendem a Jesus Cristo, depois são soltos. E eles foram orar. E eles orando, eles disseram o quê? Eles estavam recebendo ameaças de morte. E tipo, a partir dali ia ser todo mundo preso. E disseram para não mais falar no nome de Jesus. Aí eles, temerosos, Pedro que tinha negado Jesus, eles se reuniram e foram orar pelo quê? Foram orar para Deus livrar as ameaças, né? Para Deus proteger eles das ameaças, foi? Não. Eles oraram o quê? Ele disse assim, ó, Senhor, dai-nos ousadia diante das ameaças, para que nós preguemos o teu evangelho e a tua palavra, realizando sinais miraculosos, prodígios e maravilhas. Aí eles disseram assim, oi, se você pregar o evangelho eu vou te matar, você vai ser preso. Aí Pedro negou Jesus naquela época. Eu acho que ele, Senhor, agora é a minha hora de se redimir do que eu tinha feito lá atrás. Senhor, livra-me dessas ameaças. Não, Senhor, nas ameaças me dá ousadia para eu pegar ainda mais, Pai, para realizar milagres, para as pessoas serem curadas e eu falar do teu nome e converter ao teu caminho. E Pedrão nessa hora disse assim, essa é a minha hora, Jesus. Pô, agora eu estou contigo e não abro mais, Pai. Chega a Atos 5. Me perdi aqui, onde é que eu estava? Oh, glória a Deus. Chega a Atos 5. Atos 5, Satanás primeiro começa tentando derrubar a igreja, né? Só que Satanás ele tem muitas ciladas. Atos 6:10. O que é que diz Atos 6:10? Atos 6:10. Estou lembrando aqui também. Vamos lá. Atos 6:10, o que é que diz? Atos 6:11. E o 6:12. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas lá em Atos, Efésios capítulo 6, diz o quê? Que o diabo ele tem muitas ciladas. Ele é um cara muito astuto. E ele começou a usar a perseguição. Ele viu que não deu certo, ele começou Atos 5, ele pôs lá um casal hipócrita. No final de Atos 4, Barnabé, ele vende tudo que ele tem. Barnabé, a gente fala mais ele lá na frente. Barnabé, ele vende tudo que ele tem. As terras, as propriedades, entrega aos discípulos. Tá aí para você entregar aos pobres. Mas depois aí, o Ananias e Safira viram isso aí e quiseram status. Vamos fazer isso aí também, entregar aos pobres. Eles fizeram isso e depois que eles fizeram isso, eles combinaram do quê? Fica uma parte pra gente, mulher, e o resto a gente entrega na mão deles. Aí eles fizeram isso daí, foram nos discípulos e entregaram a parte. Pedro falou com Ananias, Ananias, tu não mentiste a Deus, não mentiste a homem, mas mentiu foi para Deus. Caiu, depois veio Safira também, morreu também. Eles estavam mentindo não a homens, mas a Deus. Aí é meio que a transição da época da graça e da lei. Na lei o negócio era mais forte, mais pesado, era morte. Aí na graça não, é mais fácil pecar, mas Jesus está lá, você se arrepender, Ele perdoa. Então aconteceu que Ananias e Safira morreu. Eles resistiram à tentação, morreram. E nós vamos lá para Atos 6. O que é que diz Atos 6? Gente, eu queria chamar a atenção aqui só em Atos, ainda no capítulo 5, que Jesus ele traz uma grande missão, uma grande palavra, Wesley.
nos evangelhos, que ele estava mais preocupado com o quê? Com o templo interno ou com o templo externo? Com o templo interno. Por isso, uma vez até o pastor pregou aqui na frente, na hora da oferta, ele dizia assim, ó, se vocês forem antes de ofertarem, antes vocês vão aonde? Ir na pessoa que você tem alguma coisa, aí depois vocês ofertem. Você tem algum mal com alguém? Na outra vez ofertando, na viuvinha lá, a oferta da viúva, poucas moedas. E ele disse assim, ó, essa viuvinha deu mais do que todo mundo. Ele estava mais preocupado com o templo interno do que com o templo externo. E ele pega e ele fala, Pedro pega, aprende isso daí, e para deixar uma conduta, uma igreja firme e forte, ele pega e repreende Ananias e Safira e aprendeu a lição. Atos 6, murmuração na igreja. Cadê o teclado? Atos 6, murmuração na igreja. As viúvas começam a reclamar, faltam alimentos para ela. E são escolhidos alguns diáconos. Alguém lembra algum diácono escolhido? Estevão foi escolhido. E quais eram os requisitos para ser... Tá faltando um teclado aqui. Quais são os requisitos para ser diácono? Sabedoria, bom testemunho e ser cheio do Espírito Santo. Gente, eles foram ser diáconos para servir as mesas. As viúvas estavam sem alimento, estavam sendo deixadas de lado no cuidar da igreja. Mas eles foram escolhidos com critérios muito fortes. E eles escolhidos com aqueles critérios para servir as mesas. Mas Estevão, ele não só foi um diácono, pastor, das mesas. Ele era o diácono também da pregação. E ele pregando, foi preso, foi apedrejado. E na hora lá que ele estava sendo preso, ele pediu, apedrejado até morte, ele não fosse imputado os pecados às pessoas que o estavam apedrejando. Eles ficaram com raiva do tamanho de Estevão, porque Estevão chamou ele, sabe de quê? Falou inúmeras coisas, contou a história, o texto com a maior quantidade de citações do Antigo Testamento. Ele começou a chamar os fariseus que estavam lá, os religiosos, de incircuncisos. Ou seja, eles não tinham aliança com Deus, mas eram incircuncisos de coração e de ouvidos. Porque Deus falava com eles e eles não ouviam. Eles disseram assim, não tem os profetas? São os pais de vocês que mataram. Que vocês aí falam, os profetas morreram e veio o profeta Jesus e vocês mataram também. Estão agindo igual sempre. Aí eles ficaram furiosos, vão matar Estevão. Estevão morre. Mas morreu um e surge Filipe, que também tinha sido escolhido. Filipe foi pregar e ele foi pregar em Samaria. Samaria teve o segundo avivamento. O evangelho foi derramado. Lembra que disse que era para espalhar em Jerusalém, Samaria, em toda a Judeia, até os confins da terra? Filipe foi lá usado em Samaria. Os discípulos chegam lá, começam a pregar, o Espírito Santo é derramado lá. Mas aí Jesus chega para ele, Deus chega para ele e diz assim, ó, Filipe, vai para o deserto agora. Eu não sei você, mas essa era a melhor hora que tinha em Samaria. Estava acontecendo um avivamento, o poder de Deus, fogo de Deus acontecendo lá. Aí você que é o responsável, Filipe, o responsável. Aí chega lá e diz assim, Filipe, vai lá para o deserto. Meio complicado, né? É tipo você tá aqui na hora do poder de Deus, ouvindo a palavra, e chega alguém e diz assim, ó, Ei, vai lá fora e fica ali olhando se vai passar alguém na rua, que eu estou esperando um negócio. Ei, pega a água ali lá no irmão João, que está faltando água aqui na igreja. Na hora que você está aqui na palavra, mas foi Deus que mandou. E quando ele chegou lá, tinha um eunuco que estava indo em direção à África. E através dele, Filipe pegou para ele, e através da pregação dele, muito provavelmente a África tenha recebido lá a pregação sobre Jesus Cristo. Então, às vezes, o pouco que você faz para o Senhor, quando é Ele que manda, vai se transformar em muito lá na frente. Então, essa é uma mensagem que nós demos. E no capítulo 9, depois do dia de Pentecostes, acontece o maior acontecimento de Atos. Atos, capítulo 9, Paulo se converte. Estava indo para Damasco, e uma luz chega na frente dele, não sabe se estava em cima do cavalo ou se não estava, mas ele cai no chão, e aquela luz diz assim, ó, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo foi se transformar em Paulo só no Atos 13, né? E ele, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrastes contra os aguilhões. Aguilhões era porque Paulo como um touro indomável, Jesus toda vida que via alguém morrendo, Estevão quando estava morto
Paulo estava lá, Jesus dava cutucada em Paulo. Jesus dava cutucada em Paulo, Jesus dava cutucada em Paulo, e Paulo foi sendo trabalhado, não foi de um dia para a noite que ele se converteu, mas Jesus já estava lá, machucando o coração dele, Paulo, né, assim, e ele vindo morrendo, e as coisas aconteciam, e eles firmes e fortes no Senhor Jesus Cristo, até que chegou um dia que Jesus disse assim: ei, macho, tu é meu. E não foi Paulo que escolheu Jesus, não, foi Jesus que escolheu Paulo, e foi de com força. Amém? Mais uns 10 minutos, estamos terminando. Filipe. E Paulo, quando aceitou Jesus, se converteu aos caminhos do Senhor, pastor. Ele, quando se converteu nos caminhos do Senhor, ele foi logo pregar a palavra, amém? Foi para a rua direita. Ananias foi lá, Paulo ficou cego naquele momento. Ananias orou por ele, a cegueira saiu, ele recebeu o Espírito Santo de Deus e ele foi pregar em Damasco, onde ele estava. Mas ele não foi recebido. E lá em Filipenses conta que depois daí ele não foi ter logo com os discípulos, pastor. Ele viajou daí direto para a Arábia, para passar 3 anos na Arábia. É tanto que ele conta lá que ele não recebeu o ensinamento de homens. Foi um seminário vindo direto do Senhor Jesus Cristo. Então às vezes ele pensa, a gente começa a ler Atos, você que vai ver Atos, vê uma sequência lá que diz assim, ó, eita, mas foi muito rápido. E Paulo no outro dia estava pregando, e no outro dia milhares de pessoas estavam no outro dia o pessoal aceitou e fez viagem missionária. Não. Lá em Filipenses conta que ele também escreve preso, né? Ele pega e diz assim, ó, estava lá e eu passei 3 anos na Arábia. Quando ele volta para onde? Volta para Damasco, depois vai para Jerusalém. Em Jerusalém, Samuel, ele é recebido por quem? Só por 2 discípulos, Pedro e na verdade Tiago, irmão de Jesus. Ele é recebido lá, e quando ele é recebido, o pessoal não quer ele lá não. Passa 3 anos no ministério, recebendo pregação de Jesus, Rafael, ensinado pelo próprio Deus. E quando ele chega em Jerusalém, Carla, ninguém quer saber dele, gente. Eles chegam lá e dizem assim, ó, os discípulos não recebem ele porque pensam que ele vai ser o quê? Rapaz, esse aí é Paulo que estava matando todo mundo, Lael. Esse aí é o Paulo, meu irmão. Os discípulos não recebem ele, até que aparece Barnabé. Barnabé diz, não, gente, realmente ele se converteu, os discípulos recebem ele. Ele começa a pregar a palavra de Deus. Depois que ele começa a pregar a palavra de Deus, as pessoas querem matá-lo. Aí o pessoal diz assim, ei, macho, tu tem que sair daqui de Jerusalém. Aí eles, não, mas foi aqui que eu persegui vocês, os cristãos, é aqui que eu tenho que falar de Deus. Aí lá em Atos 22 fala, que Paulo relatando, que Deus chegou para ele e disse assim, Paulo, tu tem que sair de Jerusalém. Aí Paulo pega e contesta com Deus, diz assim, não, Deus, mas eu fiz as coisas erradas, foi aqui, Deus, eu tenho que continuar aqui. E a palavra de Deus diz que ele não saiu, ele foi levado para Cesareia, e depois de Cesareia ele pegou e foi levado para Tarso, onde ele tinha nascido. E lá ele passa quantos anos lá? 10 anos. Não, Raul, não acredito não. Raul, tu tá me contando aí, né, a história de Paulo. Não, Raul, eu conheço o Paulo, Raul, pelo amor de Deus, desde que eu nasci, o pessoal fala de São Paulo. Paulo era tipo direto, era viagem missionária, crentão, assim, todo mundo queria. Não foi assim. Ele passa 10 anos em Tarso. Depois que ele passa 10 anos em Tarso, existe um avivamento em Antioquia, pastor. Aí Barnabé lembrou, aquele Paulo, vou lá falar com Paulo. Foi lá em Tarso. Isso aí já fazia quantos anos que ele tinha se convertido? 13 anos que ele tinha. 13 anos que ele tinha se convertido. Estava tendo um avivamento e ele fazia uma viagem missionária. Barnabé foi lá, lembrou de Paulo, chamou Paulo para fazer parte do ministério e disse assim, e no Atos 13 estão todos reunidos em jejum e oração, e Deus pega e diz, separai para mim Barnabé e Paulo. Outra coisa, quando ele voltou depois de 13 anos com o Senhor, ele voltou não para ser o líder, mas para ser liderado. Eu acho que Paulo, aquele cara que sempre esteve preparado, que sabia a Bíblia de cor e salteado, Jesus pega e diz assim, ó, antes de você ser líder, você precisa ser liderado. Colocou Barnabé na liderança, e eles saem para a primeira viagem missionária. Aí vai lá para Derbe, Listra, ele é apedrejado, e vai passando pelas cidades e cidades, e todas as cidades que ele foi perseguido, ele volta na primeira viagem missionária, e ele deixa lá pastores. Onde eles foram perseguidos? 4, 3 cidades, ele deixa lá líderes, porque a igreja perseguida, ela precisava nesses locais, nessas cidades, de terem líderes lá. E ele deixa alguns líderes, eles voltam para Jerusalém, para Antioquia, que era onde tinha tido o avivamento, onde a igreja tinha enviado eles voltam para lá para quê? Atos 14, para contar o que é que estava acontecendo. Ei, o pessoal está ouvindo a palavra do Senhor,
e eles estão crendo e está realizando milagres, maravilhas, e a igreja com aquilo dali ela é fortalecida. Depois ele vai para Jerusalém, acontece a segunda viagem, e na segunda viagem, Atos 15, em Atos 15 acontece o quê? Atos 15 ele está lá e os fariseus estavam querendo dizer para a pessoa ser salva não era só fé não, tinha que ter a circuncisão também, as pessoas tinham que ser circuncidadas. Para quem não sabe o que é, vai ficar curioso, vai perguntar no Google, né? Juanzinho está lendo Lucas, aí ele perguntou para mim o que era, eu explicando para ele, ele não conseguiu deixar eu explicar. Ele ficou, ai meu Deus, para quem não sabe, né, é quando puxa o prepúciozinho do órgão genital masculino e corta a parte superior. Era uma aliança que Deus tinha feito com os homens desde o Antigo Testamento, né? E eu explicando o Juanzinho, e ele passou mal na hora lá e disse, não, Raul, esse negócio é muito complicado. Estava lendo Lucas 3 hoje, né? Esse negócio é muito complicado, tá dando uma agonia aqui em mim. E as pessoas estavam dizendo que, ó, agora que vocês aí estão aceitando a Jesus, tem que agora os gentios, ó, vocês estão aceitando Jesus, tem que circuncidar também, tem que ser circuncidados, todos vocês. Aí há uma reunião, na reunião diz, não pastora, só o que precisa salvar é a fé, só a fé salva, é o sacrifício de Jesus Cristo, ele é maior do que todas as coisas, sendo suficiente para tudo. Paulo na segunda viagem missionária, ele quer ir para a Ásia, mas Deus manda ele para o Ocidente, né? Deus manda para o Ocidente, ele vai para as cidades de Atenas, mas não firma igreja lá em Atenas. Ele vai para inúmeras cidades do lado do Ocidente, Corinto, Filipe e inúmeras outras. Vai para Corinto, passa 18 meses lá. É uma igreja que ele ama muito, mas é a igreja que mais dá trabalho para ele, porque a igreja pecadora é a igreja de Corinto. Ser chamado de Corinto na época era até uma coisa ruim, assim. Acho que hoje também é assim, né? Tipo assim, corintiano, né? Tipo assim, não é algo que seja um elogio, né? Na época também era assim. Uma igreja mais amada de Paulo, mas também uma das mais complicadas. E ele veio e vai para segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, ele volta para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele lá sente que ele vai ser preso. E realmente ele é preso. Estavam lá tramando de matá-lo, uns fariseus. Disse assim, rapaz, vamos matar Paulo. Vamos matar Paulo. A notícia se espalha, porque ia ser uma emboscada. E na hora que Paulo lá vai para Félix, vai preso, é transferido para Félix e Festo, ele é preso. O pessoal do louvor pode subir, viu gente? Vai transferido lá para Félix e Festo. Eles olham para Paulo, não acham nenhum pecado. Depois ele vai para Agripa. Agripa também não acha nenhum pecado em Paulo. Mas no finalzinho ele diz assim, rapaz, eu não quero ser julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio era os fariseus, que eram o povo da religião dos judeus de Paulo, né? Paulo era judeu e era romano. Ele disse assim, eu quero ser julgado por Roma. E ele foi para Roma. Atos capítulo 27, num navio. E o navio fez o quê? Jesus queria que Paulo fosse para Roma. E Paulo foi realizar a quarta viagem missionária dele lá. São 3, mas tem gente que considera a quarta viagem, mas essa quarta ele está preso. E ele vai para Jerusalém. Mas Deus quer que ele vá para Jerusalém. E ele vai como? Preso. Às vezes Deus quer uma coisa de você. Aí você pensa, não, Deus falou comigo que eu vou ser um profeta. Deus falou comigo que eu vou ser um pregador da palavra de Deus. Deus falou comigo que eu vou ser um líder. Deus falou comigo que eu vou ser um cantor. Dá tudo errado na sua vida. Não fluem as coisas como você imaginava. Às vezes aqui dali é só uma preparação. Assim como estava sendo para Paulo. Passou no meio do caminho, o barco naufraga, 276 pessoas, nenhuma morre. Ele passa lá em Malta 3 meses, pastor, falando do evangelho. 3 meses falando de Deus. E aquelas são evangelizadas. 3 meses depois ele chega em Roma. Em Roma ele é preso. Como é que ele é preso em Roma? Numa prisão domiciliar. É assim que vai terminar Atos. Ele é preso numa prisão domiciliar, Renato, perto do palácio. E todo dia ia lá a guarda pretoriana para falar, para ficar preso junto com Paulo. E ele evangeliza toda a guarda pretoriana. Eram quase 16 mil homens. E grande parte deles se converteram. Uma das cartas que Paulo foi escrever quando ele estava preso foi em Filipenses, e lá conta assim, ó, no finalzinho, ó. Eu vos saúdo. Uma igreja de Filipenses era amiga de Paulo. Ele disse assim, eu vos saúdo, bem como os santos da casa de César. Era Paulo preso, pastor? E ele dizendo assim, ó, eu vos saúdo, mas também o pessoal que me aprisiona aqui comigo.
especialmente eles estão mandando um abraço para vocês, igreja. Eles estão mandando um cheiro no coração de vocês. Os caras que estavam prendendo Paulo evangelizou todo mundo. Aí ele termina lá em livro de Filipenses, ele pega mencionados e diz assim, ó, que todas as coisas ruins que aconteceram a ele contribuíram para o crescimento do evangelho. E ele fazia aquilo dali, ele era preso, e com a igreja presa, a igreja, vamos orar por Paulo. E a igreja crescia. A igreja perseguida, e ele só, vamos junto com Paulo. E a igreja crescia, e a igreja crescia, e ele preso. E porque ele estava preso, ele escreveu 4 cartas para a gente. Se não tivesse acontecido isso, hoje nós muito provavelmente não teríamos Efésios, não teríamos Filipenses, não teríamos Filemão de 1 capítulo, e não teríamos também Colossenses. 4. Paulo preso, ele escreveu para a gente lá. Às vezes, mesmo no local difícil, mesmo numa situação difícil, que às vezes as amizades te deixaram de lado, Jesus Cristo, você pensa que Jesus está longe de você, ou você sente Ele um pouco distante de você, ou você está passando por uma tribulação na sua casa, no seu trabalho, no mundo profissional, tudo desabando. Às vezes é ali que Deus quer trabalhar com você. Através do sofrimento, Ele quer te dar um ensinamento para que depois, quando você sair, você esteja mais forte. Até a Bíblia fala em Tiago, diz, tende por grande alegria passagem por provação, porque a provação da vossa fé, ela produz o quê? A perseverança. E a perseverança, para ela que ela tenha a obra perfeita dela, te deixando perfeito e completo, sem falta alguma. Então é na tribulação, é na dificuldade, que Jesus pega e diz assim, eu vou tirar aquilo que tem ruim no Tiago, vou tirar aquilo que tem ruim no Hackney, vou tirar aquilo que tem ruim na Carla, vou tirar aquilo que tem ruim no Felipe, vou tirar aquilo que tem ruim no pastor, e eu vou aperfeiçoá-lo para deixar mais perfeito e completo, um pouquinho mais parecido comigo, até o dia que ele virá buscar a sua igreja, virá nas nuvens, e nós seremos arrebatados para experimentarmos um grande banquete lá na terra, lá no céu. Eu queria que todo mundo ficasse de pé. Se der para não ir ao banheiro, viu, gente? E nem beber água, a gente vai orar bem rapidinho e a gente termina no instante. Eu queria que você... Pode deixar as cadeiras onde estão, tá bom, gente? Eu ajeito no final. Onde você está mesmo, feche seus olhos. E como você viu aí, Atos é um livro muito grande. São 28 capítulos, mas o desafio está lançado. Paulo escreveu Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão na cadeia. E hoje são um dos livros que estão aí para que nós possamos crescer em Cristo, crescer na palavra do Senhor e nos alimentarmos espiritualmente. O desafio está lançado. Nós vamos ler a Bíblia, mas nós vamos crescer. Amanhã você já vai ler Atos 2, vai falar lá do Pentecoste, e quando você vai lendo, você vai lembrar um pouco do que eu falei. Raul, foram muitas coisas, mas algo você guardou, algo você vai lembrar, e Deus tem algo preparado, separado para você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos pela aprendizagem que o Senhor vai nos dando, Pai. Papai, que a tua palavra, papai, e somente a tua palavra vem convencer, Pai. Por isso que tu enviastes o Espírito Santo de Deus, Pai, para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Então é o Senhor que tem a missão, Pai, de nos convencer, Pai. É o Espírito Santo nos convence, Pai, que nós precisamos mais de Ti, mais, Senhor, mais e mais e mais. No nome de Jesus eu te peço, Pai, ser conosco. E agora nós vamos cantar, vamos adorar o Senhor Jesus Cristo. E é um momento de você fazer uma aliança com Ele. Muitos de nós falhamos na leitura bíblica, muitos de nós pecamos, não nos alimentamos. Então hoje é você chegar e orar para Deus e dizer, Deus, é eu e o Senhor. 2 minutinhos, feche os seus olhos, se declare para Ele. Agora é o momento de você e Deus, no particular, igual como você vai ler a Bíblia em casa. Fale com Ele, Senhor, vou ler a Tua palavra, eu quero crescer em Ti, me ajuda a fortalecer. Assim como Paulo e Pedro, Senhor, estavam fracos, Senhor, mas outrora o Espírito Santo veio sobre eles e eles ficaram fortes. Faz assim conosco também, Pai, que o Teu Espírito, Senhor, que já foi derramado em nós, Pai, que Ele seja mais forte que o nosso próprio Espírito, que nos lidere, que Ele nos guie, Pai, assim como fala em Romanos 14, que nós sejamos Teus filhos guiados pelo Espírito Santo de
Deus, Pai. Nos auxilia, nos monitora, ser conosco, nos fortalece, nos sustenta, Senhor. Nos ergue, Pai, com a tua destra, nos resgata lá do lamaçal de pecado e nos põe de pé, Pai. Restaura-nos assim como o Senhor restaurou Pedro, vem nos restaurar também, Pai. Assim como o Senhor o fortaleceu, assim como o Senhor o chamou, nos chama, Pai, nos faz te ouvir dia após dia, incessantemente. Quando nós oramos sem cessar, Pai, no nome de Jesus, faz assim, Pai. Continue sua oração. Adore o Pai. Adore o Pai. Avivar o meu coração cansado. Fortalece. Religa a tua vida em mim. Tua vida em mim. Desperta, tu que dormes na escuridão, vem ouvir as trombetas de Sião. Nos desperta, Pai, nós que vivemos na escuridão, Pai. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão e no trono está. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão e no trono está. E ser as minhas mãos, Deus te levanta. hoje nessa geração.